boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo da fraternal. Hoje é dia 18 de julho de 2020 e o tema do nosso estudo de hoje é do capítulo 12, os itens 5, 6 e 7, amai os vossos inimigos. E a gente vai falar mais especificamente dos inimigos desencarnados e também no item 7, se alguém vos bater na face direita, apresentar também a outra face. Eu gostaria de falar no começo aqui. Bom, primeiro esse tema é muito atual, né? Como sempre no Evangelho, esses temas assim acabam sempre nos ajudando e refletindo as coisas que estão acontecendo, né? Em épocas diferentes, é claro. Mas a gente percebe como esse estudo é importante para a gente refletir. E eu pesquisei, assim, qual a diferença entre adversário e inimigo. Embora as palavras elas tenham um significado parecido, né, existe uma diferença entre elas, né, que o inimigo é aquele que se opõe, é contrário, né, existe um sentimento de ódio, de vingança, e o adversário não é necessariamente um inimigo, né, às vezes eles são competidores, né, numa partida de futebol, seja lá qual esporte que for, eles podem ser amigos, mas são adversários ali no momento, mas não que exista um sentimento de ódio, não necessariamente, né, e nem deve. Então, quando Jesus vem falar, né, nesse capítulo de amai os vossos inimigos, eu creio que ele nos deixou um dos maiores desafios da vida aqui na Terra, porque às vezes é tão difícil você amar, a gente amar, né, aqueles próximos. Imagina aqueles que são inimigos, né, que nos magoaram, que nos traíram, ou que fizeram mal a alguém que a gente ama. E, assim, na condição que a gente vive aqui na Terra, talvez realmente seja uma das coisas mais difíceis, né? Amar, perdoar, compreender. E é sobre essas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Nesse capítulo, um pouco antes aqui, quando ele fala de retribuir o bem, retribuir o mal com o bem, ele fala assim: amar os inimigos não é guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos cause, não é opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, né? É desejar-lhe o bem e não o mal. É você sentir prazer quando algo de bom acontece com ele. E a socorrê-los quando eles precisam. E também, que é uma coisa muito comum, né? Mas que a gente deve evitar palavras e atitudes que possam prejudicá-los. Que na realidade são essas coisas que acabam criando as inimizades, né? Podem dar origem
a grandes rivalidades e acaba crescendo e se tornando em ódio. E o que ele fala também é que a gente deve fazer o bem sem a intenção de os humilhar. E ele diz no final que quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Será que a gente consegue? Bom, isso foi na introdução desse capítulo, mas na realidade, especificamente no item 5, ele diz que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ela é uma imperfeição temporária, né? Que assim como uma criança se corrige dos seus erros, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Graças a Deus, porque não há mal que dure para sempre, né? E a gente sabe também que quando um inimigo desencarna, né, a morte desse inimigo, ela apenas nos livra da presença material, né, dessa pessoa, desse inimigo. Mas este inimigo, agora em forma de espírito, ele pode perseguir com ódio, com desejo de vingança, mesmo depois de haver deixado a Terra. A gente sabe que isso acontece e são os casos de obsessão. Nada mais é do que isso, né? Quando a vingança, né, toma conta daquele espírito, aquele sentimento de vingança. E aí ele acaba ficando com esse pensamento fixo de se vingar daquele que lhe fez mal. Então ele começa a perseguir essa pessoa, né, em forma de espírito. E o que acontece? A pessoa que está encarnada, ela vai ser vítima, né, desses ataques desses espíritos inferiores, mas a gente sabe também que ela pode ter causado isso, ela não é uma vítima inocente. A gente sabe que não existe vítima inocente. Ela também pode ter uma parcela de culpa de ter causado, né, algum mal àquele espírito. E então isso vai ter que ser reparado de alguma forma. E o Espiritismo nos mostra que extinguir o ódio, né, vamos supor esses casos assim de assassinatos, que a pessoa tira a vida do outro porque odeia, porque ele está atrapalhando ela de alguma forma, e só que a gente sabe que não adianta, né? Não acabou, não é falsa essa ideia, o corpo morre e tá tudo bem, muito pelo contrário. Na realidade, ele vai alimentar ainda mais o ódio, mesmo no além-túmulo. Agora, quando esses espíritos obsessores começam a atacar, começam a tentar prejudicar aquele outro encarnado, o seu inimigo, o que acontece? A gente precisa orar por ele, muita prece, pedir ajuda a espíritos superiores para encaminhá-lo, porque a tendência da gente, quando a gente, vamos supor que a gente sonha com esse espírito obsessor, a tendência, né, é ficar praguejando, né, e sai daqui, some, vai embora. Na realidade,
ele precisa ser conquistado com o amor. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, né? E não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Ou seja, se eu, que estou sendo obsediado, se eu não estiver em sintonia com aquele espírito, vai ser muito mais fácil, né, de desvincular e de ajudá-lo a se encaminhar, né, a se livrar desse ódio, né? Que aí vem a questão do perdão, perdoar e ser perdoado dos dois lados, né? Perdoar e aceitar o perdão. O que acontece? A gente vê, tem uma história aqui do Divaldo, que ele conta nas suas palestras, chama-se Divaldo e seu obsessor. Ele conta que ele tinha um obsessor que perseguiu ele por muitos anos. E ele tentava, de todas as formas, se livrar desse obsessor. E fazia muita prece, muita doutrina, tentava ajudar aquele irmão sofredor, mas nada surtia efeito desejado. Até que um dia, um dos membros da Mansão do Caminho, que é a instituição, né, presidida pelo Divaldo, que foi criada por ele, o amigo Nilson, que abriga crianças órfãs, que acontece? Essa pessoa foi chamá-lo porque uma criança recém-nascida foi encontrada na lata do lixo. E o Divaldo correu até o local na hora que ele foi avisado, né? E pegou aquela criança, e enquanto ele subia as escadas lá da instituição com a criança nos braços, o irmão obsessor se fez visível do alto da escada e ele perguntou para o Divaldo: você ama essa criança feia e suja desse jeito? E o Divaldo respondeu: eu ainda não amo, mas pretendo aprender a amá-la. E aí o irmão desencarnado continuou: então, a partir de agora, eu vou deixar você em paz, porque essa criança é minha mãe. Olha como ele foi tocado. Então, por mais que o espírito obsessor tenha sentimento de ódio, de vingança, existe sempre algo que vai sensibilizá-lo. E a atitude de amor é a melhor forma. Ele acabou se desarmando, né? Divaldo mostrou para ele que ele podia ajudá-lo, e ele podia ajudar sua mãe. História linda. E o que acontece aqui? Ele fala que se a gente deve usar benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Teve até um estudo que eu fiz outra vez, falando de morte de pessoas amadas. Então, a gente sabe que quando alguém querido desencarna, o nosso amor não acaba e nem o amor daquela pessoa por nós. E o sentimento contrário é a mesma coisa, né? Então, o que é preciso? A gente precisa acabar com esse sentimento de ódio, de vingança, com boas atitudes. Eu gosto muito das histórias, né? Os livros de André Luiz, eu trouxe uma para compartilhar com vocês, do livro Ação e Reação, de André Luiz. Nesse livro, André Luiz passa aproximadamente uns 3 anos num lugar chamado Mansão da Paz, que é uma casa de auxílio espiritual
que se encontra em zonas inferiores e tem ligações com o nosso lar. Que o nosso lar está numa esfera superior. E lá nesse lugar, tem como mentores o instrutor Druso, que é diretor da instituição, e o assistente Silas. E o livro conta várias histórias, né? E entre elas tem o caso do Antônio Olímpio. Após os seus pais desencarnarem, ele herdou uma boa fortuna deles, mas ele tinha que dividir com seus 2 irmãos, Carindo e Leonel. Só que ele estava inconformado com isso, ele não queria dividir. Mas aí, um certo dia, ele convidou os 2 irmãos para uma pescaria e fez com que eles ficassem bêbados. E depois os conduziu, eles estavam num barco, né? E depois ele conduziu esse barco a um local onde o rio, um lugar do rio, em que a água se movimentava com mais violência, assim, né? Era mais agitado. E Olímpio aproveitou que o barco se movimentava descontroladamente e empurrou os 2 irmãos bêbados no rio. E ele viu os 2 se afogarem. Quando ele voltou ao porto, ele contou a história que tinha sido um terrível acidente. E o que aconteceu? Ele, seu filho Luiz, ainda criança, e a sua esposa Alzira não desfrutaram muito das posses como gostariam. Os 2 irmãos desencarnados tornaram-se seus verdadeiros inimigos, fazendo com que Alzira, a esposa do homicida, né, a esposa de Olímpio, ficasse louca e ela acabou se suicidando no mesmo rio onde aconteceu a tragédia dos 2 irmãos. E Olímpio também sofreu com esses 2 obsessores logo depois que ele desencarnou. Ele foi perseguido pelos 2 irmãos. Foi um grande sofrimento. O seu filho Luiz, quando herdou a herança, também foi perseguido pelos inimigos desencarnados do seu pai e quase atingiu insanidade. Então, após esse longo drama, né, que é narrada toda essa história, existe um processo de recuperação dos 2 obsessores. Eles trabalhavam juntos com diversas entidades malignas, mas eles foram convertidos e foram sujeitos a reencarnar em breve, tendo a Alzira, aquela que tinha sido esposa do Olímpio, ela veio como mãe dos 2 que tinham sido os obsessores. São essas histórias, né, desses livros tão bons que nos ensinam tanto, né? Então que a gente aprenda com essas histórias para que a gente não sofra, para que a gente, enquanto a gente estiver aqui na Terra, que a gente aproveite ao máximo para amar e para perdoar. Então, como a gente sabe, eu já falei agora há pouco, os sentimentos não morrem com a morte física. E isso me fez lembrar de um capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8, de Mateus também, ele fala do sacrifício mais agradável a Deus. E ele fala assim: ide e reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor
é o que o homem desfaça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ele, para ser perdoado, precisa o homem perdoar e reparar qualquer mal que tenha feito a algum de seus irmãos. Quase sempre a gente categoriza aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis, insuportáveis, mas Jesus nos determina que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente, quantas vezes for necessário. E essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente tem nossas imperfeições, a gente tem nossas mágoas, só que quando a gente aprende que guardar mágoa acaba nos ferindo mais ainda, acaba fazendo mal pra gente, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Então, quando a gente começa a refletir sobre essas questões, a gente vai ver que o perdão e o amor é o melhor caminho. Não tem como. E Jesus já veio nos falar isso há tanto tempo, mas muitas vezes a gente ainda fica insistindo, né, em guardar o ressentimento. Existe também na atualidade, né, as ciências psicológicas nos recomendam que é preciso abrir o coração, livrando-se desses ressentimentos, a fim da gente estabelecer um equilíbrio mental. E assim a gente vai conseguir ter paz interior, harmonia e saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Não é isso que a gente busca? Só que como a gente pode buscar essas coisas boas para o nosso corpo e para o nosso espírito, se a gente não contribuir? A gente tem que fazer a nossa parte. E essas histórias que a gente vê são grandes exemplos, é um convite à mudança, é um grande aprendizado. E aí a gente aprende que é muito melhor estar em paz do que estar certo. Às vezes a gente quer provar que a gente está certo, né? Porque o nosso orgulho é tão grande. Poxa, mas fulano me ofendeu, falou coisas que me doeram muito. E eu vou ficar guardando isso para me fazer mal? Teve uma vez que eu dei uma aula sobre isso, sobre mágoa, na evangelização, e aí eu contei uma historinha, eram duas amigas, né, duas meninas amigas, e uma acabou estragando o brinquedo favorito da outra. E essa que ficou com o brinquedo quebrado, brigou com a amiga e não perdoava de jeito nenhum. E aí a mãe veio e falou assim: bom, você não quer perdoar sua amiga, tudo bem. Agora você vai pegar essa batata aqui e você vai carregar com você o tempo todo. O tempo todo. Só vai ficar sem ela depois que você perdoar sua amiga. E assim foi. Aí a menina levantava, tinha que carregar, né, a batata na bolsa da escola. Só que depois de um tempo, a batata começou a apodrecer e aquele cheiro horroroso. A menina não aguentava mais aquele cheiro. E quando a colega vinha pedindo desculpas, se ela não aceitava, continuava com a batatinha lá na bolsa, com aquele cheiro horrível. Até que um dia ela não aguentou mais e falou para a mãe dela: eu não aguento mais essa batata. Aí a mãe dela falou: então perdoa. Ela foi perdoar a amiga, deu um abraço e se livrou. O que representa aquela batata podre? É a mágoa. É a mágoa que a gente carrega dentro do coração.
É a mesma coisa, né? Só que ela toma conta do nosso corpo físico e do nosso perispírito. Acaba nos prejudicando, né? Porque os sentimentos ruins só nos fazem mal. E a mágoa, nossa, a mágoa assim acaba com a gente. A gente fica totalmente desequilibrado. Apesar da gente alimentar o nosso orgulho, aquilo tá fazendo mal pra gente, né? Então, é muito melhor a gente estar em paz do que a gente estar certo. E nem sempre a gente está certo, às vezes a gente acha que está. Então, o perdão é o caminho. E antes de eu perdoar, eu preciso também compreender o outro, me colocar no lugar do outro. Francisco de Assis, naquela oração maravilhosa, ele diz: Senhor, que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Porque quando a gente compreende, quando a gente perdoa, quando a gente ama, a gente se liberta. A gente abre os caminhos para a nossa paz interior. No livro Consolador, de Emmanuel, na pergunta 340, é assim, a pergunta: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Aí ele diz a resposta: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, o perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. A gente fala assim: mas como que eu vou esquecer? A gente perdoa, mas não esquece. É assim, esse esquecer é tirar a mágoa, é tirar a batata podre, se livrar dela. Esse é o esquecer. Você vai até lembrar o que o outro fez de ruim, mas não tem mais aquele ressentimento. O que muda é o sentimento aqui dentro. É isso que faz a gente se libertar. Então, você vai lembrar, mas o perdão falou mais alto, o amor falou mais alto. Então, tudo melhora. Rosana, mas não é fácil. Não é fácil, não. Não. Porque a gente ainda está num mundo de provas e expiações, onde o orgulho, o egoísmo, ainda são duas chagas que nos perseguem, né? A gente ainda tem muitas más tendências, a gente sabe disso. E por isso que a gente tem uma religião, uma doutrina que nos ajuda a crescer espiritualmente, a sermos melhores. É esse o grande objetivo da nossa reencarnação. A gente evoluir, melhorar. E como que eu vou melhorar se eu não amar e se eu não perdoar? Não tem como. E tem também, aí continuando no nosso estudo, no item 7, é assim: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Apresentar a outra face.
Só que lá em Moisés, a gente aprendeu que foi dito olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz: eu vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está em Mateus, no capítulo 5. E aí o Cristo disse também: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parece uma covardia. Como assim a pessoa me bateu e eu ainda vou oferecer a outra? Como assim? Isso me faz até lembrar, às vezes a criança apanha na escola, a mãe fala assim: bate também. Será? O que será que eu tô incentivando, né? Aquela coisa que a minha mãe sempre falava, que quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu não quero, eu não preciso brigar. Não é? E aí a gente corta o mal. Se a gente não quer. Se a gente não quiser dar continuidade ao mal, a gente corta ele. Não dá trela para ele, né? E então, as pessoas falam muito isso, né? Que é uma covardia. Só que ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque a sua visão não ultrapassa essa vida, né? Não pensa na vida além dessa vida, na vida espiritual. Então, não dá pra gente alimentar esse sentimento. E Jesus disse também, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja, tudo que sirva para abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar o outro. E ao mesmo tempo, ele condena o duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. E aí ele vem repetindo incessantemente, né? Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes o pensamento acima da vida material, menos vocês se magoarão com as coisas da terra, né? Então, é elevar o pensamento, elevar os sentimentos, que é uma coisa que a gente estuda sempre, né? Nos nossos grupos de estudo, na nossa evangelização, o tempo todo a gente fala em perdoar. E enquanto a gente estiver aqui, a gente vê, tão comum, né? Em algumas famílias, às vezes irmãos que ficam anos sem se falar, pai com filho, ou mãe com filha, e genro, e nora, e tio, e tia, ou avó, sei lá,
e ficam guardando aquela mágoa. Poxa, se as pessoas vêm na mesma família, é porque elas têm que aprender a se amar. Tem que amar um ao outro, não tem jeito. Senão vai ter que voltar. Vai ter que voltar. A gente brinca muito aqui em casa falando nisso, né? Que Jesus fala, suportai uns aos outros, mas é muito mais que isso, é amar mesmo e perdoar enquanto a gente está junto aqui. Aproveitar esse tempo que a gente está junto aqui na Terra. A gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar. E aí? Aí vai desencarnar sem perdoar? Ou vai deixar que o outro desencarne sem perdoar? Como é que vai ficar? Vai ser um caminho muito mais doloroso e muito mais difícil. A gente falou aqui histórias de assassinato, mas às vezes a gente deixa de falar com outra pessoa por coisas pequenas, né? É claro que às vezes são coisas pequenas e vão falando, e a gente vai guardando aquela mágoa, mas a gente tem que se libertar disso, para o nosso próprio bem e para o bem do outro. No livro Estude e Viva, tem uma página que fala da cura da obsessão. Como falei anteriormente, os nossos inimigos desencarnados muito provavelmente viram nossos obsessores. E só que eles nada mais são do que irmãos que necessitam de assistência. E como que a gente pode ajudar um obsessor, um obsediado? Através da prece, em primeiro lugar. E esse obsediado, às vezes ele começa a entrar em depressão, tomado por um sentimento de tristeza. Então ele precisa se livrar dessa tristeza, desse desânimo, através da prece, da boa leitura. E é preciso tentar educar esse obsessor, né? Como o Divaldo fez com aquele irmãozinho, né, equivocado. Educar o obsessor e o obsediado, porque o obsediado também não pode querer resolver com ódio, né? É preciso exterminar o ódio, a raiva. E a gente tem os ensinos espíritas, cristãos. Essa pessoa pode ser encaminhada para um atendimento fraterno. A gente sabe que agora nesse período de quarentena, tem muitas pessoas precisando de um atendimento fraterno, mas ele existe de forma online, né? Que se alguém estiver precisando, que procure alguém da sua casa espírita, procure ajuda, não se deixe, não tenta resolver sozinho. Às vezes um grupo de oração pode ajudar tanto o obsediado quanto o obsessor. E é muito difícil tentar resolver sozinho. A gente precisa buscar essa ajuda. E a gente tem que socorrer esse espírito sem exigir, de coração aberto, com amor. Amparar o companheiro, né? Perdoar e esquecer. A gente não pode deixar de repetir isso. Perdoar e esquecer. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, uma amiga me mandou uma música que eu gosto muito, é uma música em inglês, e ela fala de semear sementes de amor. E uma parte da música fala assim que é hora de engolir o seu orgulho e abrir os seus olhos, semeando sementes de amor. E eu diria
abrir o coração. E quando a gente faz isso, a gente percebe que a gente fica muito mais feliz. Quando a gente se liberta desses sentimentos ruins. Então, tratar bem o inimigo é o melhor caminho e nunca entrar na sintonia dele. A gente começa isso aqui, na Terra, respeitando aquele que tem uma opinião diferente da minha, aquele que tem uma religião diferente da minha, uma posição política diferente da minha. A gente começa aqui, respeitando o outro. A gente está em tempos de guerras, né? A gente abre as redes sociais, as pessoas estão se ofendendo, né? O lado direito ofendendo o lado esquerdo e vice-versa. Famílias se desfazendo em grupos de WhatsApp por causa de questões políticas. Poxa, a gente precisa crescer, amadurecer e não deixar que essas coisas tomem conta da nossa vida. A gente tem tantas coisas para aprender, tantas coisas tantas pessoas para ajudar. Então, que a gente se livre dessas coisas pequenas, fazendo bem aos que nos odeiam e orando pelos que nos perseguem. E mais uma vez, orando pelos espíritos obsessores. Lembrando que Deus ama aquele que eu odeio, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, que eu consiga transformar o ódio em amor. A gente fala tanto que do primeiro ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como que eu vou amar a Deus se eu não amar ao próximo? E ninguém disse que seria fácil, mas é possível. No livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, do Espírito Amélia Rodrigues, Givaldo, Jesus fala assim: quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão. Então é esse o nosso caminho. Se a gente quer viver num mundo de regeneração, que a gente seja um instrumento da paz, do amor e do perdão, que comece por cada um. A gente repete tanto isso e é a mais pura verdade. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar esse ensinamento. Que a gente possa refletir sobre isso, toda essa mensagem, e se reconciliar o mais rápido possível com aqueles que a gente tem alguma diferença. Que a gente possa dar um telefonema, mandar uma mensagem, se possível, visitar, a fim de reconciliar-se. É a melhor coisa para o nosso coração e para o nosso espírito. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare em todos os momentos difíceis. Fiquem com Deus, muita paz a todos. Que assim seja.